Este é o programa Tempo. Que a doce paz de Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Nós cumprimentamos também aqueles que participam conosco deste momento tão maravilhoso através do programa Tempo de Restituição. Aí na sua casa, no seu lar, aonde você estiver nos assistindo agora, o nosso desejo é que a unção que está sobre este lugar esteja também sobre a tua vida. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre princípios de restituição. Pega a tua Bíblia, se coloca em pé, com muita atenção, com muita reverência. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém, Jesus. Esse texto fala de um jovem que vivia uma vida regalada. Ele estava morando juntamente com seu pai e o seu irmão mais velho. O texto não faz referência à mãe. Talvez aquele era um homem viúvo, porém um homem dedicado. Nós sabemos que um lar estruturado, onde está pai, onde está mãe, não é fácil administrarmos uma família, não é fácil encontrarmos o equilíbrio no seio da família, mesmo quando cada um desempenha corretamente o seu papel ali. Então, não tendo a presença da mãe, a presença da esposa, aquele homem precisava dedicar-se mais para prover as necessidades dos seus filhos, para cuidar bem dos seus filhos. E este era um pai amoroso, este era um pai cuidadoso, zeloso com a sua família, zeloso para com os seus filhos. A Bíblia diz que ele possuía uma fazenda, fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço, e certamente era um homem que pensava nos seus filhos e almejava um futuro abençoado para eles. Este jovem certamente vestia-se muito bem, este jovem certamente alimentava-se muito bem, e na casa do pai ele gozava de conforto, na casa do pai ele tinha o cuidado e a proteção, na casa do pai ele era muito bem servido, e certamente o irmão mais velho também cuidava dele. Assim é, o irmão mais velho é aquele que cuida dos mais jovens, que cuida dos mais novos, e certamente cuidava do seu irmão. Mas um dia surgiu no coração deste jovem uma inquietação. Ele olhou para a vida,
Ele olhou para a situação que ele vivia e ele sentiu no seu coração o desejo de sair da casa paterna, ir em busca de um sonho próprio, de um sonho particular, enfim, conhecer o mundo, fazer uma aventura e viver experiências novas. E assim ele fez. Chegou para o seu pai e disse: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, dá-me a parte da herança que me pertence. E aquele pai olhou para o seu filho, eu creio que com um sentimento de expectativa no seu coração, e talvez até um sentimento de pesar, no seu íntimo ele pensou: mas será que está faltando alguma coisa para o meu filho? Será que eu estou deixando a desejar, para que ele deseje sair de casa e viva longe da minha presença? Mas ele não fez objeção ao seu filho, ele atendeu ao desejo do seu coração, tomou a sua fazenda, tomou a parte da herança que cabia àquele jovem e ofereceu a ele. E a Bíblia diz que em um determinado momento, aquele jovem deixou a casa paterna e partiu para uma terra longínqua, longe dos olhos do seu pai, longe do cuidado do seu pai. Ele foi em busca do seu sonho, ele foi em busca de uma aventura. E naquela terra longínqua, jovem, cheio de energia, cheio de sonhos no seu coração, com dinheiro no seu bolso, de repente ele se viu cercado de amigos. E a palavra de Deus diz que ele começou a viver dissolutamente, começou a usufruir de tudo aquilo que o dinheiro pode oferecer para o jovem, dos prazeres do mundo, das riquezas que a vida oferece, e de uma vida regalada, longe dos olhos e do cuidado do pai. Ele não tinha ninguém a quem dar satisfações acerca da sua vida, e assim este jovem começou a viver. Eu creio que por algum momento ele disse: poxa, mas era isso que eu queria? Mulheres, alegria, dinheiro no bolso, amigos, era exatamente isso que eu procurava, era exatamente isso que eu desejava para a minha vida. E por algum momento ele achou que aquela era uma vida de sonhos, ele achou que aquela era uma vida perfeita. E o tempo foi passando. A palavra diz que de repente o dinheiro daquele jovem terminou, e junto com o dinheiro os amigos também foram embora. E diz ainda que veio sobre aquela terra uma fome muito grande, e aquele jovem agora começou a perder algumas coisas que ele havia conquistado. Perdeu as riquezas e perdeu o dinheiro que um dia se acabaram. Com o dinheiro os amigos foram embora, e de repente a privação e a necessidade começaram a bater à porta da sua vida. De repente ele se viu obrigado a fazer coisas que ele não estava acostumado a fazer. De repente ele teve que bater em algumas portas, teve que procurar os seus amigos para socorrê-lo nas suas necessidades. De repente ele já não podia comprar as roupas que estava acostumado a usar. De repente já não poderia frequentar os ambientes que ele estava acostumado a frequentar, ou se alimentar com toda aquela fartura com a qual ele estava acostumado. Ele começou a entrar num processo de decadência na sua vida, e a fazer coisas que jamais ele fizera na sua vida. Começou a ouvir a palavra não, começou a passar por humilhações e por dificuldades, até ao ponto de ele bater as portas para pedir que alguém o acolhesse, e as portas se fechavam diante dele. Aquele jovem chegou ao ponto de encontrar um emprego para apacentar porcos. E a palavra de Deus nos diz que a sua fome era tão grande, o seu desejo de alimentar-se era tão grande, que ele desejava alimentar-se com as bolotas que os porcos comiam. Meu irmão, minha irmã, como é difícil perder, como é difícil ver um sonho se esvaindo pelos dedos da nossa mão,
Como é difícil ver um sonho se tornando distante ao longo da nossa vida. Como é difícil quando você tem pessoas que te amam do teu lado, você tem uma vida, muitas vezes até simples, mas que te traz alegria, e de repente você começa a perder as coisas que você ama, você começa a perder as coisas que te fazem bem. E infelizmente nos dias de hoje, quantas e quantas pessoas precisam tomar medicamentos para aliviar a sua ansiedade, para aliviar a sua depressão, para tirar um pouco daquele sentimento de tristeza que vai na alma. Quantas pessoas deitam a sua cabeça ao travesseiro e há muito tempo já não conseguem mais dormir uma boa noite de sono, porque a tristeza vai profunda na sua alma, por causa das perdas que teve, as coisas que foram embora, o sonho que se desfez, a tristeza que se instalou como um processo crônico e amargo dentro do seu coração. E foi isso que aconteceu com esse jovem. Se vestia bem, se alimentava bem, estava na casa do pai, era respeitado, mas uma decisão errada custou um preço muito caro para ele. Se nós encerrássemos esta mensagem deste jeito, nós sairíamos daqui hoje tristes e decepcionados. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que Deus tem a restituição para a tua vida. Talvez você imagina que chegou ao fundo do poço, e talvez tenha até passado no teu coração e na tua mente o sentimento de cometer uma barbaridade e de fazer algo para dar um fim a toda essa tristeza e a este sofrimento. Mas meus irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos diante do Deus Criador dos céus e da terra, e nós estamos aqui para te dizer que existe esperança para a tua vida. Nós estamos aqui para dizer que existe solução para você. Talvez você mesmo olhe no dia de hoje e diga: olha pastor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei mais o que fazer para sair desta situação, mas eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus, que nós temos um Pai que nos ama e se importa com a nossa vida.